uma honra, presidente Armando Monteiro, é uma honra, Rodrigo Siqueira, estar nessa live ao lado do ministro Milton Seligman e do professor Paffarini, para tratar deste tema que me parece absolutamente central para o combate estrutural contra a corrupção, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Me parece central e me causa surpresa que a regulação do lobby não seja vista e não seja tratada pelos grandes meios de comunicação, pela imprensa livre, pelos políticos e pela sociedade civil organizada como a grande causa, ou seja, a frouxidão regulatória do lobby não seja vista como a grande causa da corrupção, e não apenas no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O lobby é um elemento essencial da democracia e das democracias. Não há democracia sem lobby. As democracias pressupõem tentativas de influenciar a construção da política. As democracias pressupõem a existência de grupos de pressão que tentarão influenciar a formação de decisões políticas e a criação de leis. Isso é um fato inexorável, me parece uma verdade absoluta. O lobby deixará de existir ou se mitigará para níveis baixos e de importância pequena e intolerável, porque de importância pequena, em regimes autocráticos. Nós temos no Brasil a falsa impressão de que lobby é igual à corrupção. Lobby não é igual à corrupção. O lobby exercido de maneira indevida pode levar à corrupção, pode levar ao falseamento das decisões políticas e da formação de decisões políticas, e pode levar a decisões políticas contrárias ao interesse público e a interesses públicos, coletivos e transindividuais legítimos. Todavia, o lobby não é uma ilicitude em si. Está muito longe de ser uma ilicitude em si. O lobby desregulado ou frouxamente regulado, como acontece no Brasil, leva à infiltração criminosa nos governos. Nós precisamos urgentemente regular o lobby. Porque, se ele não for regulado, ele se transformará numa tentativa prevalente de influenciar indevidamente as decisões políticas e de criar leis. Muito obrigado pela sua pergunta. Antes de respondê-la, eu gostaria de parabenizar o Jacopo e o Milton pelas falas brilhantes. E esclarecer um ponto. Eu, de fato, correlaciono o lobby à democracia, Milton, pelo seguinte, porque o lobby se distingue da mera tentativa de influenciar decisões políticas, que pode acontecer em qualquer regime, em qualquer forma de governo, porque o lobby pressupõe uma multiplicidade de centros defletores de decisão, o que é uma característica única da democracia, né? A gente vê, no Brasil, tem um monte de gente tomando decisões, desde o guarda de trânsito até o presidente da República, né? Essa é uma característica da democracia, dos países em que a democracia prevalece. Segundo lugar, porque no lobby há interação de diversos grupos de pressão disputando a prevalência na determinação de políticas públicas e de leis. Eles disputam o tempo todo. O que a gente tem visto, e o Milton pontuou isso muito bem, o que a gente tem visto no Brasil é que os grupos de pressão perdedores e que perderam a disputa pela influência e que perderam porque influenciaram mal ou porque foram, de alguma forma, sujeitos a algum tipo de trapaça ou algum tipo de influência indevida, reclamam da democracia e não reclamam da falta de regulação do lobby. Né? Quando o campo progressista reclama que as eleições de 2018 foram profundamente influenciadas pelas fake news,
nós vemos nisso um defeito da democracia. As redes sociais são um instrumento do lobby na modernidade e as fake news uma influência indevida. São um problema de regulação do lobby, não um problema da democracia. Quando a direita reclama que a esquerda influenciou o pensamento nas universidades, uma mudança de rumo, por exemplo, na conduta e no debate sobre a moralidade, basicamente o que a direita está reclamando, do que reclama a direita, é de ter perdido a sua capacidade de influenciar nesse tema. Enfim, veja que é importante que aqueles que nos assistem entendam quão central é esse tema. E ele é central também, agora para responder a pergunta do Rodrigo, para tornar as empresas competitivas. Não é? Basicamente, as empresas são núcleos defletores de interesse. Elas, basicamente, procuram maximizar valor e lucratividade para os seus sócios, seus acionistas, quando se trata de uma macroempresa organizada sob a forma de sociedade anônima. E as empresas, as organizações empresariais, nos regimes de produção capitalista, dependem do Estado, sobretudo com a viragem do capitalismo concorrencial para o capitalismo de Estado, o capitalismo em que o Estado é fundamental para o crescimento das taxas de lucratividade. Portanto, empresas que dependem do Estado vão tentar influenciar o Estado sempre que puderem. E achar que o banimento do financiamento de campanha, financiamento empresarial de campanha, resolverá este problema, ou seja, resolverá a tentativa das empresas de influenciar decisões políticas que lhes beneficiem, isso é um ledo engano. É um equívoco. Por dois motivos. Isso vai fomentar o financiamento subreptício de campanhas eleitorais e da política, sobretudo num país de dimensões continentais como o Brasil, em que dinheiro é imprescindível para fazer política. Vai criminalizar a atividade das empresas e vai criminalizar a política como nós vimos. Nós vimos na Operação Lava Jato que grande parte do que foi descoberto era Caixa 2. E nós não sabemos até agora se Caixa 2 é um crime tributário, se é um crime eleitoral ou se é corrupção. A sociedade não discutiu isso ainda. O que nós sabemos é que, na criminalização da atividade de financiamento de campanhas da política, nós destruímos setores empresariais inteiros, por falta de conversa e de debate político e público sobre a questão. Mais do que isso, nós sabemos hoje que em pequenas prefeituras, quem financia a eleição de um vereador, que gasta em média 300 mil reais para se eleger e recebe 10 mil reais, 20 mil reais, se tanto, dos fundos eleitorais e dos fundos partidários, quem financia é o crime organizado. Quem substituiu as empresas foi o crime organizado. Nós estamos pavimentando todos os dias uma infiltração mafiosa nos governos brasileiros, a partir dos governos municipais, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, que vai chegar, se já não tiver chegado, no topo da hierarquia política brasileira. Justamente porque nós nos negamos a discutir abertamente o inevitável, que é uma regulação do lobby, não apenas o lobby de direito. Não basta apenas dar carteirinha para lobista, registrar lobista. Nós temos que regular o lobby de fato. E o lobby de fato, onde é que está o lobby de fato? Ele está, basicamente, dentro das companhias, dentro das empresas, nas associações de interesse. Ele está no financiamento de campanha e no financiamento da política. Ele está no uso das redes sociais. Ele está na ideia de revolving door, ou seja, os agentes públicos saem do poder público e vão trabalhar na iniciativa privada. Isso é natural, mas precisa ser regulado. Não basta apenas regular a quarentena, o cooling period. Tem que regular outras coisas também nesse contexto.
né? As campanhas de publicidade, as campanhas políticas, no seu conteúdo, né? A disciplina da informação. Nós vivemos num contexto de brutal assimetria de informação no mundo. Os estados e os governos sabem tudo das pessoas e as pessoas sabem muito pouco sobre o Estado e os governos.